Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho com vocês, neste momento, o texto do Evangelho de João, o capítulo 15, versos de 1 até o verso 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Algum tempo atrás, rodou na mídia mundial, inclusive também aqui no Brasil, uma reportagem a respeito de pessoas apátridas. Pessoa apátrida é aquela pessoa que nenhum país, nenhuma nação do planeta aceita essa pessoa como cidadão ou como cidadã, por uma razão ou outra. Neste caso, tal pessoa que não tem pátria, que nenhum país a aceita, ela não pode tirar documentos, porque tecnicamente ela não existe para país nenhum. Caso uma pessoa apátrida venha a falecer nesse estado, então ela é enterrada como indigente, sem nome, somente com a descrição física dela. Aí surgem então algumas perguntas que vai nos conduzir ao nosso texto. Como fazer para alguém poder ficar no lugar que escolheu ficar para viver? Bom, cada país possui as suas leis e as suas normas para legitimar a cidadania daquele que deseja morar naquela terra ou naquele país. Aqui no Brasil, quando a pessoa nasce no Brasil, então requer-se que registre essa pessoa. Então ela é registrada, tem a sua certidão de nascimento e ao longo da sua vida vai então adquirindo os demais documentos que irão identificá-la e também habilitá-la. Se é um estrangeiro que quer mudar para cá, então ele precisa se naturalizar. Pois bem, aí é que entra o nosso texto. No nosso caso, o nosso texto nos fala a respeito da
videira que é a nação cristã, o corpo de Cristo. E ele diz: eu sou a videira, a nação de Cristo. Nessa nação de Cristo, só se pode entrar por nascimento. Não é possível entrar através de naturalizar-se. Não existe isto no reino de Deus. Lá atrás, em João capítulo 3, o verso 3, ele fala: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É por nascimento. E ele conclui a Nicodemo dizendo: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Então só se entra através do nascimento espiritual. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, ele fala: vós sois a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Então, uma vez tendo aceito a salvação em Cristo, nascendo do Espírito, da Palavra, então passa-se a existir no reino de Deus. Uma vez aceito, então, ele diz no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, vós já pertenceis à videira, o reino de Cristo, que ele é, portanto, aquele que a edificou, aquele que a mantém, aquele que a nutre. Vem depois uma segunda pergunta: o que fazer para permanecer e ficar? O que fazer para permanecer e ficar neste reino firmado na videira que é o Cristo? Pois bem, o texto é bastante claro ao afirmar que, se já estamos no reino, é porque fomos aceitos. Para ficar, tem que ser aceito. E ele fez o convite em Mateus capítulo 11, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E sendo aceito pelo amor com o qual ele nos tem, nós vamos naturalmente querer frutificar e dar fruto para essa nação, pelo Cristo que morreu por nós. Lá em Jeremias, capítulo 31 e o verso 3, ele fala: com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu te amei. Ele nos amou e mantém-se nos amando. E ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, nos fala que o amor de Cristo é que nos constrange a permanecer no seu corpo e frutificando. Esse permanecer não é uma visita a Deus, não é uma visita ao seu corpo, é o permanecer, é o morar, é o habitar. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
está com Ele e nele, independente do lugar ou da situação. Fomos aceitos, estamos lavados, e o que é que Ele espera de cada um de nós, portanto, nesta conjuntura? É continuar permanecendo. Não é por um dia, não é por um mês, não é por uma semana, não é ser fiel um dia sim e dia não, mas diuturnamente. E o que é que nos move? O que é que nos move permanecendo e frutificando? Permanecendo e frutificando. São as perspectivas. As perspectivas que temos pela frente, elas são maiores do que a situação presente, não importa a conjuntura. Se estamos em bonança ou se estamos em tribulação, porque a permanência não depende de circunstâncias, depende daquilo que nos está proposto na frente. Hebreus 11, verso 25, 26 e 27, lá narra que Moisés, no Egito, sendo chamado filho da filha de Faraó, gozando as bonanças do palácio, ele enxergando o que lhe estava proposto, ele deixou o Egito para poder caminhar como que vendo o invisível. Se tivermos essa perspectiva em mente, de que a nossa jornada não termina aqui, estamos de passagem, o nosso ponto final é a glória com o Senhor, nada irá nos demover. E em assim fazendo, fixaremos o alvo. Hebreus 12, 1. Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Ele é o nosso alvo. O reino futuro é o nosso alvo. Não o momento. Neste momento é servir ao reino e ao Cristo plantados na videira. E mais, se somos agradecidos, como fala Paulo em Colossenses 3,15, sede agradecidos. A gratidão ao nosso Pai, gratidão pela vida, gratidão pelo amor imerecido, gratidão por sua proteção e o seu cuidado, pelo seu provimento em todas as circunstâncias. É isso que move o Filho de Deus. Se tivermos isto, ouviremos o seu apelo: permanecei em mim. E finalmente, o que nos move, o que nos leva a continuar, não importa as circunstâncias, é a convicção de eterna dependência dele. O verso 5. Permanecei em mim, eu permaneço em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Se abraçarmos esta convicção, vamos desenvolver aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao reino e o reino me pertence. Como fala Cantares de Salomão, o capítulo 2, o verso 16. O meu amado é meu e
ao sentimento de pertencimento. Não deixa o filho jamais deixar a casa do Pai eterno que nos amou e deu-se a si mesmo por nós. Permaneçamos no amor de Cristo, permaneçamos na sua paz, permaneçamos frutificando para o seu reino enquanto aqui estivermos. Curta, compartilhe, inscreva-se em nossos canais e coopere com esse ministério enquanto aqui estiver. Que o Senhor abençoe e guarde. Amém. Essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus.